Eu sou bandido. Mas por que o senhor não deu transparência para essas... Então, eu já te respondi. É ingerência minha se eu quiser expor o partido, certo? Então, se ele é o presidente, eu tenho que respeitar porque ele está no comando. Agora, a pergunta é, como que o cara é do PCC, parece que o PCC acabou o dinheiro, então, por que o cara está sendo despejado da casa dele? Pergunta 1. Mas o áudio é a voz dele, candidato. Não, mas eu não sou advogado dele. Eu fiz lá o comunicado depois da Globo, da Globo News, e falei para ele, cara, não é melhor se afastar? Eu fiz o comunicado. E eu peço, né, que ele tenha bom senso. Eu resolvi me afastar, particularmente dele. Estou seguindo minha campanha em paz, porque para mim é constrangedor o tempo inteiro ter que responder essas questões. Mas fica essas perguntas, né? Na minha vida particular, eu não mostro tudo. Mas reuniões onde eu tenho certeza que as pessoas vão querer me colocar com o pescoço numa forca, eu vou ligar a câmera para mostrar assim. Vai ser o tempo inteiro? Não precisa ser o tempo inteiro. É mais para ter um sistema de defesa. E eu sei que vocês vão me cobrar isso por longos 4 anos de governo. Eu faço questão de transmitir muita coisa. Tem coisas que são estratégia da prefeitura que não precisa de abrir para as pessoas. Então, com relação às contas? Oi? As contas dos impulsionamentos? Eu já falei, não tenho dinheiro pago. Não dá para abrir esses dados para a gente? Já está aberto, está lá no processo. É só pesquisar no terreno, não tem segredo de justiça não, pode olhar lá, só pegar lá. Pedro, tem a defesa, tem tudo, tem a gente. É que o senhor não sabia nem o valor total. Não, mas aí o que eu paguei até hoje, a pergunta dela é o que eu paguei até hoje. Imagina se eu vou te responder isso. É só pedir isso num processo, para mim tá tudo certo. Bruno, para fechar a roda. Pedro. Bruno, não, Pedro. Tudo bem, candidato? Tudo ótimo. Eu queria voltar a um assunto que a Malu já até começou a introduzir, a sua condenação lá de 2010 por furto, né? Na sentença, o senhor disse na Globo News que nunca oferiu lucro, que era uma relação de trabalho ali. E na sentença, o juiz fala claramente ali que o seu objetivo em participar do esquema ali era ganhar dinheiro fácil. Então, eu queria devolver para o senhor isso. O objetivo ali era esse mesmo, era ganhar dinheiro fácil? Eu ganhei um salário de R$350 e não tinha dinheiro para pagar advogado. Estou com a minha carteira de trabalho aqui, se você quiser, que você é um cara investigativo, eu te dou ela aqui no intervalo, você tira a foto dela inteira, eu vou te mostrar uma coisa, até para te ajudar nisso aí, que aí mata o assunto. Dia 1º de maio de 2003, eu tinha 16 anos de idade e a carteira estava assinada. Eu fui mandado embora desse emprego, eu era operador de áudio, e por uns 6 meses eu fui prestar serviço para essa pessoa, né, na condição, né, de confiança, de alguém que eu já conhecia. Da igreja, né? Era o pastor de jovens da época. E aí, eu, muito jovem, querendo ajudar em casa e pagar minha faculdade, entrei nisso, foi uma latada na minha vida, me envergonho de ter envolvido com esse tipo de gente. Só que na hora que acabou isso, eu fui processado, né, por longos 13 anos, isso foi assustador para mim. Você vai pegar a minha carteira de trabalho, no mesmo ano, está registrado como atendente de call center. E eu fiquei quase 8 anos numa companhia. E aí, o que acontece? Se eu fosse o bandido e quisesse dinheiro fácil, eu ia arrumar serviço de carteira assinada para quê? Então, você pega meu imposto de renda, você vai ver que está ali declarado o que eu ganhei na carteira. E fui crescendo e fui um dos melhores funcionários dessa companhia. Então, eu não tenho nadinha para me curvar para bandido, eu não sou bandido. Se você investigar e achar o que eu tirei de alguém, porque os candidatos, né, de forma deselegante e desespero, porque todos caíram na pesquisa e eu estou subindo igual um foguete aqui na cidade de São Paulo. Eu estou perguntando coisa do processo, não tem nada a ver com o candidato. Mas eu estou te falando. Né? Mas é eu que faço a resposta, Pedro. Você faz a pergunta, eu faço a resposta. Se você quiser interferir, eu vou interferir no meio da pergunta. Então, posso terminar? Claro. Então, vamos lá. Eu tenho uma história de trabalho digna. Tem 13 anos da minha entrada de carteira de trabalho até a minha saída. 13 anos, certo? Os candidatos falam, você roubava velhinhas. Eu nem sei quem são essas pessoas. Eu trabalhei para um cara, que esse cara fez isso, inclusive cumpriu cadeia, foi condenado. Eu fui prescrito porque não tinha nenhum crime na minha vida antes disso. Inclusive, eu não dei conta de ter uma defesa... O senhor prescreveu por causa da idade. É porque se você tiver antecedente, você não deixa responder, cara. Eu fiz direito para ouvir o que você está querendo me explicar. Deixa eu terminar de responder, ué. Fiquei 5 anos na academia, deixa eu te ensinar. Você tem atenuante se você não tiver nenhuma passagem antes. Eu nunca tinha passagem. Então, se você deixasse eu responder, eu ia te explicar que isso é um atenuante. Segundo, menor de 21 anos. E você sabe o que aconteceu? Se eu tivesse uma defesa técnica, se eu tivesse um Nelson Williams que está sentado aqui, eu nunca ia ser condenado nisso aí. Sabe por quê? Porque a condenação foi na primeira instância. A gente não chegou aí para o trânsito em julgado. Significa o quê? Não existe condenação transitada em julgado. Não, porque por isso que eu estou te explicando. Então, eu termino a resposta te falando.
Isso não vai diminuir nenhum brilho. A imprensa está pegando áudio disso. Eu já não fui condenado, prescrito, e não foi nem transitado julgado. Eu estou em paz em relação a isso. Certo. Sabe, ano que vem vai fazer 20 anos disso. E todas as vezes que vocês tocarem nisso, eu vou dar uma ferida. Precisamos revisitar os áudios do Petrolão, do Mensalão, e reviver a moralização desse país. E eu te agradeço pela pergunta, Pedro. Então, com isso, a gente fecha o nosso primeiro bloco do Roda Viva com o candidato Pablo Marçal. Vai para um breve intervalo e volta já já. Não sai daí. Inovação que conecta. Bradesco. Eles têm que entender o mundo que cerca eles. Eles têm que entender o que pensa o porteiro, o que pensa o filho da cozinheira, a cozinheira, o jardineiro. Ele tem que entender, as pessoas que cuidam dele. Tem que saber, tem que entender o mundo, ele vai ter que sair para fora do portão, ele vai ter que pegar ônibus, ele vai ter que pegar o trânsito, ele vai ter que conviver com os motoboys, ele vai ter que conviver com o que está ao redor dele. Então não é que ele está o Racionais ou o Cupom, não. O Racionais é como se fosse a voz de alguns, existem outros, certo? Se o cara achar que o mundo também, o Racionais resumiu o mundo, ele está errado, ele está de chapéu. O patrocínio, de uma certa forma, te amarrou, né? E criou uma censura que eu acho que é pior do que a da época da ditadura, que é uma censura econômica, né? E duplamente exercida, né? A primeira, quando você apresenta o seu projeto no Ministério da Cultura, e o Ministério da Cultura diz se pode ou não ir atrás do patrocínio. E a segunda, quando você vai atrás do gerente de marketing. Né? E a única coisa que o governo faz é isso, olha, é problema seu. E aí, quando é problema seu e eu tenho que ser aprovado pelo Ministério da Cultura, eu não posso fazer coisas que o Ministério da Cultura não goste. Né? Eu perdi a minha liberdade. Eu acho que isso aconteceu um pouquinho. Eu prefiro cair fora e falar do que eu quiser. Eu sempre falei durante os 15 segundos com o mesmo tom enérgico que eu falo agora. Isso é da minha personalidade. Eu não sou homem de meias palavras. Eu tenho clareza no que penso e no que digo. Não tenho dissociação cérebro-língua, nem nenhuma dificuldade de articular o meu pensamento. Aprendi a falar e escrever corretamente. Naquela época, eu tinha um tempo pequeno, então grande parte das pessoas, incluídos jornalistas também, não conseguiam entender o que eu dizia. E achavam engraçada a frase final, meu nome é Enéas. Muitos achavam que eu estava brincando, querendo ser deputado mais à frente, ou um cargo. Surpreendi todos quando não fui candidato a nada, porque eu não quero, não preciso disso, sou médico. Sou professor de cardiologia, tenho do que viver. Eu não fiquei mais duro. A conversa agora está sendo mais demorada. É possível agora o senhor acompanhar com mais tranquilidade, e todos que me ouvem, não só agora a forma, mas o fundo, o conteúdo do que está sendo dito. Todos os personagens, não é, têm algum parentesco com o autor, mas entre João Grilo e Chicó, João Grilo talvez represente o que eu quiser ser. Eu gostaria muito de ser uma pessoa astuciosa, mas eu sou mais um mentiroso fantasista como Chicó, então eu me identifico mais. Então eu posso dizer que eu talvez seja uma mistura de Chicó e João Grilo com predominância de Chicó. A minha combinação com a Band era essa, não, o cara está na sua mão, você resolve do jeito que quiser. Aí eu falava, escuta, senhor deputado, deixa eu ver se eu estou entendendo uma coisa. O senhor está me ligando para censurar o CQC? É isso que o senhor está querendo fazer? O senhor está querendo limitar a nossa liberdade de botar uma matéria na segunda-feira? É isso? Não é isso que você está falando. Eu falei, não, é que eu estou aqui com a equipe que eu já pedi para começar a gravar o que nós estamos conversando e segunda-feira eu vou ter uma alegria imensa de relatar esse telefonema. Aí o cara falava assim, não, você não entendeu o que eu falei. Eu falei... Estamos de volta com o Roda Viva, que hoje recebe o candidato do PRTB à Prefeitura de São Paulo, Pablo Marçal. Candidato, o senhor falou que esse processo vai fazer 20 anos, que o senhor já respondeu por ele já prescreveu, isso tudo é verdade, mas o eleitor está conhecendo o senhor majoritariamente agora. O senhor sempre teve muitos seguidores, milhões deles espalhados pelo Brasil. O eleitor de São Paulo está tomando conhecimento da sua trajetória agora, então é lícito que essas questões voltem, porque afinal é uma condenação, não é qualquer coisa. A gente está falando de uma condenação. O senhor disse que o senhor consertava computadores.
Nos últimos dias surgiram áudios mostrando uma certa intimidade com os integrantes do esquema, inclusive uma preocupação da sua parte quando o pastor Danilo foi preso ou começou a ser investigado. Eu trago isso à baila porque o senhor também já ensinou em diversas ocasiões que o candidato Guilherme Boulos teria relações com drogas. No Flow, na semana passada, numa hora se referindo aos seus adversários, o senhor falou, esse povo que mata os outros. O Igor até fez assim, nossa, calma, você falou, tem que falar isso mesmo, tal. Me parece que quando é com o senhor fica muito sentido, se sente injustiçado, mas quando é com os outros, o senhor não tem muito cuidado. Isso não demonstra um pouco de 2 pesos e 2 medidas no trato da reputação dos outros, candidato? Na verdade, é uma questão de fazer perguntas. Quem matou o Celso Daniel, né? Pois é, até hoje está sem resposta. Pois é, a gente sabe, mas falar, a gente morre também, então é melhor ficar caladinho, né? Ali é uma baixaria. Eu peço perdão para o eleitor, porque eu saio de casa pensando, hoje vai ser o dia da nobreza. Mas não tem como, eles estão desesperados, porque nunca na história da Prefeitura de São Paulo alguém está concorrendo contra a máquina municipal, estadual e federal. Sem as suas redes sociais, só com Deus e com o povo. O senhor é muito bom de retórica, o que eu estou perguntando não é isso. Eu estou perguntando se o senhor não usa, o senhor, como orador, que se gaba de ser um excelente orador, e o senhor de fato é. Se o senhor não usa de 2 pesos e 2 medidas quando o senhor cobra, que em relação ao senhor não se remexam fatos que estão documentados, são uma condenação judicial, e em relação aos outros, o senhor joga fatos no ventilador sem nenhum cuidado. É a mesma coisa que a para-choque de comunista faz. Ela fala um monte de coisa que é para eu gastar meu tempo para não atacar os outros. Que ali tem um consórcio comunista, e aí eu já respondo sua pergunta e você fica satisfeita. Um comunista com a ideologia de extrema esquerda, que eu nunca vi nenhum de vocês falando que o Boulos é de extrema esquerda. Ele é uma vergonha até para o PT. É uma derrota para o PT ter ele de aliado. Ele é extrema esquerda. Eu acho que eu pego leve demais. Nunca o Boulos será prefeito dessa cidade. Isso é uma questão pessoal. Eu jamais entraria na eleição de prefeito de São Paulo. Só que quando eu vi Sacano Salles, e aí eu vi todo mundo do mesmo lado, eu falei, esse negócio está desbalanceado, eu acho que isso pode comprometer o futuro do país. Eu entrei, não sei se acompanhou, Vera, eu fiz um vídeo falando o seguinte, que se não tivesse um candidato que entenda de mentalidade, prosperidade, para tirar nosso povo da miséria e desse sequestro emocional que a esquerda colocou, em 30 dias automaticamente eu seria pré-candidato. E ninguém apareceu. Eu não estou falando que o Salles seria o melhor, não, mas o fato de perceber que Valdemar Costa Neto, que é antigo do Mensalão, fez a movimentação e pôs o Bolsonaro sequestrado nisso, eu falei, tem alguma coisa errada. Eu vou entrar para